Boa noite. Hoje é o primeiro dia do nosso estudo, ou melhor, do nosso bate-papo, uma boa conversa. Uma boa conversa pode resolver tudo na nossa vida. Está preparado? Preparado para uma boa conversa? Preparado para a gente papear e para a gente conversar sobre coisa boa, né? Coisas que vão resolver a nossa vida? Diga aí para mim. Você que está chegando, boa noite. Olha, eu não sei o teu nome, a Carol. Eu não sei. Me coloca o teu nome para eu gravar. Prometo que eu vou tentar gravar aqui. Boa noite, Lu. Deus te abençoe. A gente está aqui para uma boa conversa. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto que está começando agora. Ai, Carol, tá certo. Agora tá resolvido, Carol. Ai, que belezinha, gente. Vai ser muito gostoso. A gente tá aqui e tá nesse tempo. Eu sei que... Ai, gente, é tão bom a gente ter alguém pra gente conversar, né? É tão bom a gente ter alguém pra falar. Falar sem medo, né? Falar aquilo que a gente precisa falar. E a gente vai conversar. Eu quero que você me permita aí sentar junto com você, do teu ladinho, tá junto com você. É um tempo especial pra gente aqui, mulher, a gente gosta de conversar, né? Então é muito gostoso, é um tempo pra nós, um tempo especial. Seja bem-vinda, Valéria, Fabi, Mari, seja bem-vinda. Deus abençoe você, Ju. Oi, 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 oi. Como é que você tá, amiga? Tudo bom? Tudo bem, Marcinha? Vamos chegando. Olha, eu adoro conversar. E quando a gente tem uma boa conversa, Kessia, seja bem-vinda. É melhor ainda, né? Porque ninguém aguenta. Uma conversa que não leva a gente pra frente. E não faz com que as coisas da nossa vida, elas tomem um rumo ali. É muito chato, né? Deus me ajude. Então eu vou fazer o seguinte, meninas. A gente é boa, né? Mulher é boa pra divulgar. Mulher é boa para convidar, mulher é boa para falar. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está aqui adorando, louvando a Deus, te amo, Kessia, Deus te abençoe, linda. A gente convida mais mulheres para participarem aqui com a gente. O que você acha? Você pode pegar esse aviãozinho que está aí embaixo e mandar para uma amiga sua, para a sua mãe, parente, irmã, né? Eu vou fazer isso agora, gente. Eu vou avisar para algumas pessoas que a gente já está por aqui e eu tenho certeza que vai ser muito especial, que elas também podem ser alcançadas e abençoadas com aquilo que a gente vai falar. E eu tenho certeza que isso faz muita diferença, né? Porque conforme a gente vai falando daquilo que é o amor de Deus, da presença de Deus, isso vai transformando a nossa vida e isso ajuda demais, né? A gente ter um entendimento na nossa cabecinha mesmo, sabe? De coisas que precisam se encaixar. E é maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito maravilhoso pra gente aqui. Então convida, tá? Chama mais alguém. Fala, olha, tô aqui, quero te ver também. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, especial pra nós. E tenho certeza que vai ser especial pra cada uma dessas que a gente convidar também. Se a gente conseguir somar mais uma mulher aqui no nosso grupo, meu Deus, a gente já vai fazer uma grande revolução. Vai mesmo, vai fazer uma revolução. Então vamos comigo, tá? Eita, coisa boa. Vai chegando. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes, Thales, seja bem-vinda. Débora, te amo, sua linda. Tenho orado muito por você e profetizado sempre sobre a tua vida, viu? Aí, já chamou as duas cunhadas, isso mesmo, Kessia. Deus abençoe, Valéria. Marcinha, sua linda, te amo, Deus abençoe você. Obrigada. Ai, coisa linda vocês, gente. Deus abençoe vocês demais, 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 demais. Olha, perdoa a minha janela aqui, que ela é bem barulhenta, viu? Mas vamos lá, vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Eu quero muito conversar com vocês hoje. Aliás, eu quero
conversar com vocês. Olha, e se alguém quiser no meio da conversa entrar, falar alguma coisa, tá certo? Papear sobre o tema que a gente vai tratar, me sinaliza aí, tá bom? Aliás, deixa eu falar uma coisa muito legal para vocês, que eu quero muito que a gente use nas nossas lives, de uma boa conversa. Aqui, a Van, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Aqui embaixo, eu não sei se é aqui embaixo para vocês ou é aqui embaixo para vocês, mas tem um balãozinho com uma interrogação aí, não tem? Pronto, então nesse balãozinho, se você quiser fazer alguma pergunta, tá certo? Como a gente tá aqui no papo de uma boa conversa, gente, então faz o seguinte: se você tiver alguma coisa para me perguntar, para falar, de repente passou aí às vezes você não quer se expor aqui no chat, tá bom? Você pode fazer especificamente, eu vou ler e a gente vai comentar sobre isso, tá bom? E a gente vai tratar, porque o meu objetivo, você veja, né? Eu estava orando a Deus e conversando com o Senhor, assim, muitas coisas, como eu podia servir, né? Mais a vida de pessoas com aquilo que Deus tem me dado, né? E como eu gosto muito de conversar, gente, eu tenho realmente uma convicção que muitas vezes a gente precisa falar, né? Aquilo que está dentro da gente, sabe? Que não está resolvido. Mas a gente falar para a pessoa certa e encontrar uma pessoa certa, muitas vezes é difícil, né? E aí eu comecei a pensar, falando, meu Deus, mas acontece que uma boa conversa pode resolver muita coisa na nossa vida, né? Seja bem-vinda, Valéria, Milane, seja bem-vinda aqui com a gente. Uma boa conversa pode resolver muita coisa na nossa vida, gente. Aliás, pode dar o start de resolver muita coisa na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes são coisas que a gente já sabe, entende? Mas conforme a gente vai conversando e conforme a gente vai falando sobre isso, parece que o negócio vai entrando na cabeça e a gente vai conseguindo compreender, entender melhor isso, a ponto da gente ser estimulado a fazer. Então, seja bem-vinda, Dani, Val, Deus abençoe, meu gostosinho que tá lá. Em breve vou conhecer o Davi, em nome de Jesus. Então, gente, é muito importante isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa assim, de estar próximo, de estar pertinho, de alguém que ouça, de alguém que fale, sim, eu te entendo, né? Mas você já mesmo sabe a resposta de tudo isso. Então eu quero que vocês, gente, sejam megas participativas nessa live. Eu não pretendo fazer essa live apenas hoje, na verdade eu quero fazer isso toda terça-feira, nesse horário aqui, como eu já coloquei as crianças para dormir, tá tudo certo, o marido tá com janta, tá tudo certo, e a gente precisa conversar, sabe? É um momento nosso, um momento seu e meu, um momento pra gente aqui, entre amigas, a gente conversar sobre dores, sobre questionamentos que muitas vezes a gente tem na alma. E o meu intuito de verdade é que a gente consiga se fortalecer, que a gente consiga resolver a nossa vida. Porque veja, um dia eu estava orando também, e eu gosto muito de orar, e aí eu estava conversando com Deus, falando assim, Deus, eu não consigo aceitar, né? A gente caminhar com a nossa vida sem a gente resolver as questões, né? Porque é muito chato, gente. Eu não sei, assim, eu tenho um perfil que eu me incomodo muito com pendência, sabe? Sabe aquela coisinha que fica amarrada e não resolve, sabe? E, gente, é uma coisa que me dá uma gana, assim. Então eu preciso começar um negócio, eu preciso terminar o negócio, preciso dizer assim, rematei, fechei, né? Resolvi, vou passar para outro. Porque eu acho que não existe pior coisa pro meu perfil, né? De que a gente ir para frente com pendência lá atrás. Parece que assim, você anda 5 passos à frente, quando você lembra, olha para trás, o leite derramou, sabe assim? E aí você tem que voltar lá para limpar toda aquela sujeira de novo. E aí parece que a gente vive num ciclo, sabe? Porque sempre tem alguma coisa lá atrás que precisa ser resolvida, que precisava
ser desligada, que precisava ser ressignificada, que precisava, sabe assim, que de fato as coisas, né, se encaixassem, e a gente vai deixar pendência, a falta de resolução. Enfim, quando eu comecei a orar sobre isso, eu falei, Deus, não, eu quero realmente, né, que a gente consiga se resolver. E aí, olha só, eu fui buscar no dicionário o que significa resolver. Porque às vezes, dentro daquilo que é um entendimento popular de resolução, né, a gente tem um limite, parece que a gente cria um bloqueio, mas como eu vou resolver essa situação? Porque transcende a mim, não partiu de mim, né? Me causaram isso, como isso já passou, faz parte do passado, né? E aí, Pri, sua linda, você tá aí também, Deus abençoe. E aí faz parte do passado, faz parte dessa situação, e aí, como é que eu fico ali, né? Ok. E aí eu tava orando sobre Deus, falando isso. Aí eu fui pesquisar, gente, o significado de resolver. Olha que bacana, Lari, Deus abençoe você. E fui procurar o significado de resolver. E você sabe que resolver, no dicionário, tá, gente? Não é no hebraico, no aramaico, nada disso. As coisas eu deixo pro Marco. E aí, no dicionário mesmo da gente português, resolver, sabe o que significa? Eu achei super interessante. Significa dissolver pouco a pouco. Então, tem coisa na nossa vida que parece que está entalada. Sabe o que parece que está entalada? Então, Darleia, seja bem-vinda. Parece que tem coisa na nossa vida que tá assim, ó, entalada. Vamos começar a se manifestar, né? Já teve essa sensação de coisas entaladas, que parece que não desceu? Não é nem que não desceu redondo, gente, não desceu. Não resolveu. Você sente que aquilo na sua vida é assim. Sempre tem um demonizinho de plantão, né? Para lembrar você que isso tá vivo aí ainda dentro de você, que isso ainda tá te catucando, e você, o que você pode fazer para correr disso, você tá correndo disso. Seja bem-vinda, Ju, Deus abençoe, gente. Van também, né, que entrou aqui com a gente, glória a Deus, vamos chegando. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, resolver significa dissolver pouco a pouco, gente. Não significa você querer, porque vamos combinar o seguinte, só eu e você, né? No nosso grupinho aqui de mulheres, né? Nosso grupo aqui lindo, maravilhoso. Vamos entender o seguinte, tá? Às vezes a gente sabe que existem coisas na nossa vida que elas não desceram, que elas não resolveram. E a gente quer que do dia para a noite as coisas aconteçam. Mas não é assim. E eu quero pegar um ponto muito claro para você hoje, tá? A gente vai aqui nessa cadeia de discipular, de ensinamento, de bate-papo, de construção de vida junto, toda terça-feira à noite, tá? Mas hoje eu quero te dizer isso muito bacana. Por que que eu entendi? Às vezes a gente quer que a nossa vida ela se resolva da noite para o dia. E como a gente acha que a gente não consegue resolver o que a gente tem arrastado da noite para o dia, a gente não começa. A gente não começa, a gente não dá o primeiro passo. Por que a gente não dá o primeiro passo? Porque a gente sabe que não é tão simples assim. E tá tudo bem, gente, não ser tão simples, ok? Tá tudo bem não ser tão simples. A gente sabe, né, que não depende só da gente, e ok também. Mas o que depende da gente? E aí a gente se pendura num tripé ali, né, de pessoas que estão envolvidas na situação, ou de situações até que a gente precisa de interferências de Deus, enfim, né? E nesse emaranhado de situações a gente não parte para resolver o problema. Então lembra do significado que eu falei, do que é resolver, é você ir dissolvendo pouco a pouco. É você conseguir, e um outro significado muito bacana de resolver, se você está anotando aí a nossa conversa, manda ver, é você reduzir a situação, você começar a transformar essa situação na sua vida. E eu achei isso também muito bacana, por quê? Porque às vezes existem coisas na nossa vida que elas tomam uma proporção
E grave isso, porque nós demos autoridade para elas tomarem essas dimensões da nossa vida. Me diga aí, qual é... Vai, me diz se você quiser, se não me faz a pergunta aí. Gente, lembrando, quem tá chegando agora, Fê, Deus abençoe você, Aramaia, Deus abençoe, Lilian, Deus abençoe vocês. Ó, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, nessa nuvenzinha que tá aí embaixo, ó, com o símbolo de interrogação, pode fazer, tá bom? E eu vou buscar responder você, tá? Se eu não souber, a gente combina para a próxima live, vou buscar a resposta, mas bora lá, a gente quer conversar. O nosso objetivo aqui, gente, é a gente ter uma boa conversa. A gente precisa se resolver. E eu coloquei isso na minha cabeça, falei, Senhor, a gente precisa buscar solução de vida, chega de arrastar problema. Me diz, quem está cansado de arrastar a situação na sua vida, levanta a mãozinha aí, vai. Quem já está cansado de arrastar a situação, você fala, chega, eu não quero mais arrastar esse problema na minha vida. Isso não vai comigo daqui para frente. Isso não termina o ano junto comigo. Levanta a mão e fala, chega, né? A gente está aqui junto com o mesmo propósito, tá bom? Isso é muito importante pra gente, tá bom? Amei, Ju, isso aí, Fê, vambora. Eu tô, ó, com a mão, com o pé, tudo levantado assim, ó, porque chega. Existem coisas que a gente não pode mais arrastar e a gente precisa, gente, se você for parar para pensar, existem situações, Carol, que tomaram uma proporção na nossa vida que a gente, por que elas tomaram uma dimensão tão grande como elas estão? Porque a gente deu para elas autoridade, uma autoridade que elas não possuíam. E aí você fala, mas que autoridade, pastora Alane? Elas roubaram a tua alegria, elas roubaram a tua saúde, elas roubaram o teu ânimo, como a Vera colocou ainda há pouco aqui, ó, eu estou cansadona. E é exatamente isso. É assim, Val. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica cansada mesmo. Cansada porque a gente deu poder para alguém, ou para alguma coisa, ou para alguma situação levar a nossa paz. Porque aquilo que é teu por direito, alguém só carrega se você permitir. E isso é muito sério, gente. A gente vai aprender muito junta. Eu sei que eu vou aprender muito com vocês, e vocês vão aprender muito aqui comigo. E eu sei que isso vai ser uma troca maravilhosa. E eu tô falando aqui com vocês, mesmo assim, ó, eu tô aqui bem sossegada, tá certo? Porque eu quero, dentro desse bate-papo, que a gente vá ganhando consciência, sabe? Que a gente vá conversando de uma forma muito leve e a gente construir uma mentalidade. É um problema, mas é um problema que você consegue resolver. Veja bem, Vera, porque quando a gente fala assim, ó, é um problema que eu não consigo resolver, você já está declarando que você não consegue. Mas olha o que a palavra de Deus fala em Daniel 5:12, que Daniel tinha um espírito excelente nele e que o espírito que estava em Daniel o ajudava a resolver casos difíceis. E quando eu li isso pela primeira vez na Bíblia, eu falei, Senhor, eu preciso desse espírito, aquilo que me faz resolver caso difícil. E eu não estava pedindo casos difíceis para Deus, é porque eu sabia que existiam situações na minha vida que seriam difíceis, mas eu precisava ter um espírito excelente para que pudesse trazer soluções para ela. Então a palavra resolver para mim faz muito sentido desde muito cedo. Você vai conseguir. E você vai profetizar sobre isso. Então, vamos entendendo o que significa resolver, gente. Porque às vezes a gente acha que o significado da palavra resolver é assim, ó, estalei o dedo, acabou. E não é. Estalar o dedo, acabou, não é o resolver. O resolver é você ir dissolvendo pouco a pouco isso na sua vida. É você achar a solução. Você encontrou a solução, você vai prosseguir para ela. E é interessante porque no anúncio dessa live aqui no meu perfil, eu até coloquei uma foto lá, eu tava toda modelona assim, né? E aí eu coloquei uma frase do próprio Paulo, que ele diz assim para os filipenses, olha, eu não julgo ter alcançado nada,
Mas uma coisa eu sei que eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, eu não vou ficar amarrado no meu passado e eu vou prosseguir para aquelas que estão propostas diante de mim, Jesus. Porque eu estou olhando para Ele e eu estou prosseguindo aqui, ó, firme. Porque se eu tiver achado a solução para a minha vida, então as coisas elas vão se encaixando. O problema é que a gente troca o foco, a gente tira o foco da solução e coloca o foco no problema. É novidade isso que eu estou falando? Não. Mas é uma coisa muito impressionante. Jejum e oração também. Você viu, né, Kel? Como o pastor Hernani falou sobre jejum. Mas vamos entender o seguinte, né? A gente coloca sobre nós o propósito. Não é novidade, Vera. Da gente tirar o nosso olhar do problema e colocar o olhar na solução. Meninas, me respondam. Vai, agora a participação unânime de vocês. Quem é a nossa solução? Vai, vamos lá. Quem é a nossa solução? Diz pra mim. Quem que é a nossa solução, abençoada? Chuta aí. Vai. Fala. Diga. Vamos lá. Jesus. Deus. Vamos lá. É isso. Você tira o foco da solução porque você achou a solução. Opa, resolvi. Mas você tira o foco da solução e coloca o foco no problema. Não resolvi. Você entende? Como é uma questão de percepção, como é uma questão de você administrar aquilo que a tua alma fala, opa, peraí, eu estou resolvendo isso, eu achei uma solução. Porque você pode ter falado assim, isso não tem saída. Não, eu não tenho vida. Às vezes você começou a acreditar que você não tem mais um modo de vida diferente. Mas olha que interessante. Se você achou Jesus, você achou a solução. Então, se resolver é achar a solução para alguma coisa, ótimo, nós já encontramos. Mudou aí? Alguma coisa começou a se organizar dentro de você, porque essa é a minha grande proposta de vida, gente. Fazer você, ajudar você a se organizar. Porque eu acho que a organização, ela poupa muito tempo, e para mim tempo é muito precioso. Então é muito importante você que está aqui comigo compreender que Ele é verdade, Kessia, Ele é o nosso caminho. Então, gente, para pensar. Se dentro da medicina resolver é você desinflamar alguma coisa, sabe? Se dentro da medicina fazer desaparecer a inflamação é resolver, então eu vou buscar exatamente isso. Inflamou? Existem áreas na nossa vida que estão inflamadas. Às vezes a tua área emocional, ali, sentimental, que está inflamada com tudo que você viveu desde o teu batismo. Mas sabe o que acontece? A partir do momento que você se coloca para buscar solução, resolução, sabe que você começa a perceber que essa área é inflamada, porque, gente, inflamação é uma coisa que dói. Haja vista quem já tomou uma bezetacil na sua vida, né? Gente, eu tenho histórias hilárias com bezetacil na minha vida, mas olha, deixa pra lá, isso é assunto para outra live. Mas eu detesto. Mas aí você tem uma inflamação, e nessa inflamação você vai buscar a solução para ela. A gente já sabe qual é a solução. E a gente vai focar nessa solução para quê? Para que essa inflamação ela desapareça. Vocês estão conseguindo entender aquilo que eu quero dizer para vocês? Ok? Uma boa conversa vai resolver muita coisa na nossa vida. Eu vou beber um gole d'água aqui enquanto vocês se manifestam. Conversem comigo, fortaleçam umas às outras. Vamos lá.
Então, isso, ótimo. Gente, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que cada terça-feira a gente vai crescer muito junta. Toda terça-feira às 21h15 eu vou fazer essa live. E eu quero muito que você seja ali, ó, aberta para ser discipulada, abençoada, porque vai ser demais para a nossa vida. A gente vai crescer. A gente está a fim de se resolver. E logo eu vou começar uma comunidade aí das bem resolvidas, tá bom? Nós seremos mulheres bem resolvidas. Bem resolvidas. Nada de mulher doente complicada. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Boa noite, Li. Eu lembro uma vez, Deus me deu eu estava orando e são em momentos realmente assim de dor, de momentos de guerra na nossa vida que Deus se revela a nós de uma forma muito especial, né? E eu lembro que eu estava orando e estava assim sentindo muitas situações de opressão mesmo, de guerra espiritual, e veja só como é, né? E aí eu estava orando no meu quarto, assim, descansando. Eu ainda estava grávida da Milena. E eu estava descansando assim, mas olha como é, né? E aí, amém, isso aí, Kel. E aí eu estava orando no meu quarto, eu estava deitada, descansando, e estava orando assim em espírito. Sabe quando você fica meio acordada, meio dormindo? E orando ali, pensando em coisas que eu precisava vencer na minha vida, resolver. Ai, sua linda, Deus abençoe. O Dandan já tá grandão. E aí, olha só que demais. Deus me deu uma visão de uma mulher transtornada, de uma mulher louca, descabelada. Descabelada, ela tinha um cabelo curto assim, descabelada, louca, ela era agitada, ela... Sabe, ela estava assim, muito nervosa. E de repente eu saía do meu quarto em espírito mesmo, assim, olha. Eu falo que nem o pastor Hernandes, você não precisa acreditar para ser verdade. Mas eu saía do meu quarto, assim, em espírito, e chegava ali até aquele lugar onde ela estava ali na sala. E ela se ajoelhava ali diante de mim. Quando ela me via, ela caía por terra. E o Senhor me dava autoridade para expulsar aquele espírito de loucura que estava agindo na mente daquela mulher. E Deus me ministrou que era um espírito de loucura que entrava na mente das mulheres, um espírito de confusão. E eu falei, Senhor, amém. E a partir dali daquela visão, e eu expulsei aquele demônio, obviamente, mas depois daquela visão eu entendi o quanto Satanás ele trabalha na cabeça, na mente, para fazer com que a gente fique confusa, porque, gente, ninguém anda para frente em confusão. Ninguém anda para frente confusa. Quantas vezes você já conseguiu tomar alguma decisão na sua vida debaixo de confusão que foi assertiva? Quantas vezes você na sua vida conseguiu tomar uma decisão na sua vida, ou teve um comportamento na sua vida que foi assertivo e te levou ao bem, enquanto você estava entregue a uma confusão? E o diabo quer nos deixar loucas, queridas, enlouquecidas, mas não é louca de hospício, não, é louca de desequilíbrio na alma, no comportamento. É uma falta de domínio próprio. Por quê? Porque a gente não resolve. É louca quanto às nossas escolhas. Eu vou falar para vocês aqui, porque dentro dessa live, Salete, seja bem-vinda com a gente, eu comecei a pensar sobre aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Porque, gente, não tem como a gente resolver a nossa vida sem base bíblica, né? Hello, não dá. Esquece. Aliás, olha que bacana. Vou ensinar para vocês uma coisa. Sabe o que é isso aqui, ó? É o meu mural de oração. Ó, vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Olha que legal. Vocês estão vendo aí, ó? É o meu muralzinho de oração. Depois,
eu vou ensinar vocês para fazer isso aqui, tá bom? Porque daí eu vou orar. Não tem aquele filme Quarto de Guerra? Pronto, eu não tenho um quartinho de guerra, mas eu tenho um mural. E aí eu coloco, gente, ó, depois eu mostro pra vocês, tá? Como a gente faz. Combinado? Vamos fazer isso aqui, vai ser muito legal. Porque nós vamos ser mulheres de oração, tá bom? Vai ser demais. Vamos na próxima terça, tá? Combinado. Mas vamos voltar aqui. Aí eu tava precisando, dentro da nossa conversa aqui, eu tava precisando, gente, eu falei assim, não, tem muita mulher na Bíblia, né? É legal. Olha, eu sou péssima em artesanato, viu, gente? Mas eu tenho certeza que tem mulheres maravilhosas aqui que vão conseguir fazer mais bonito até do que eu. E vai ser lindo, e a gente vai postar. Vamos? Vamos fazer essa coisa gostosa? Vai ser demais. Vai ser bom, vai ser bom. Que dica, né? Então tá, terça-feira que vem, tá? A gente combina e eu falo pra vocês como eu fiz a ideia. E vai ser demais, 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 demais. Então, gente, vamos lá. Ai, meu Deus, vocês estão falando tudo junto. Isso mesmo, vamos lá. Eu tenho uma mesa de oração, isso. Exato, exatamente. Aí, a gente tem que ter o nosso cantinho, gente. A gente aprendeu isso no domingo. E aqui é o meu cantinho comigo e Deus. Mas, olha, Marcinha, mesmo nós somos desajeitadas, minha mãe é maravilhosa em artesanato. Mas, ainda que eu não tenha captado a mensagem dela, eu fiz, entendeu? Então, você pode fazer também. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu gostei do mural porque ele me dá uma visão panorâmica. Mas vamos voltar para o tema aqui, meninas. Vamos lá. Aí eu estava procurando na Bíblia, tá certo? É bem conversa de mulher, né? A gente vai lá, põe extrema direita, depois volta tudo. Só Jesus na causa. Isso, muito bom, Kessia. Vamos focar onde a gente quer chegar. Isso mesmo. E a gente vai compartilhar muita coisa boa, gente. Vai ser muito legal. A gente vai se construindo aqui uma a outra, vai ser muito bom. Então, olha só. Aí eu tava falando assim, meu Deus, eu preciso... E eu comecei a enxergar, gente, dentro da mulher samaritana, uma vida que precisava ser resolvida. Exatamente. Sim, mas é um espírito, viu, Kel? Era um espírito, era uma visão que Deus estava me dando, de uma autoridade que Deus estava construindo sobre a minha vida. E por isso a gente está aqui, tá? Porque a gente não vai ficar rendida à loucura, gente. Não, chega, né? Louca não. Não. Mas olha só. Aí essa mulher na Bíblia, que está em João 4, tá? Anota aí, eu vou contar porque a gente está numa conversa, eu não vou ler agora na Bíblia. Mas João 4. Essa mulher era samaritana. Aí você pergunta, mas eu já ouvi falar de samaritano. Gente, samaritano era assim, era um judeu misto, sabe, que havia casado com outro povo, ele não era puro e tal, e aí os judeus, judeus que se casavam entre si, rejeitavam os samaritanos. Então eles não se bicavam, sabe aqueles vizinhos que não se olham. Ok, tá bom, né? Também tô achando, Fê. Muito bom, muito bom. Gente, vai ser um assunto melhor do que o outro. Vocês precisam fazer parte. A gente vai fazer nossa comunidade, vai ser muito legal. Mas olha só. Aí essa mulher, ela havia tido 5 casamentos. 5 casamentos, e o que ela estava, a relação que ela estava tendo naquele momento, era uma relação que não era conjugal. Então ela se relacionava com o homem, ela tinha um relacionamento sexual com ele, convivia com ele, mas ela não era casada. Então você veja, eu acredito que assim, ela imaginou que o primeiro casamento iria dar certo e não deu, que o segundo iria dar certo e não deu, que o terceiro ia dar certo e não deu, que o quarto... Eu não sei o que aquela mulher passou. Se fosse dentro do contexto que nós temos, né, com mulheres no Brasil, eu acredito que ela possa ter sofrido, talvez ter casado muito cedo,
ter sido imatura no primeiro casamento, talvez depois ela possa ter sido sofrido violência, abuso, talvez o marido dela ficou viúva de um marido, eu não sei, mas eu sei que a escolha dela não era uma escolha que estava fazendo bem a ela, não era uma escolha que estava trazendo solução. Eu sei que a escolha de vida dela e as coisas que aconteceram na vida dela faziam com que as pessoas tivessem uma opinião sobre ela. Sabe aquela história assim, de que a pessoa olha e a pessoa que já conviveu com você tem um julgamento sobre a sua vida? E assim, infelizmente, eu particularmente assim, eu busco ter um olhar sempre de misericórdia, assim, mas às vezes tem gente que gosta de olhar para o outro e se achar no direito de julgar alguma coisa, né? Ou às vezes até olha e fala, caramba, como alguém pode fazer tão mal a si mesmo, né? Porque as escolhas dela faziam mal a ela mesma. Não é porque ela teve um casamento ruim, um segundo casamento ruim. Ela precisava ter acordado ali e falado, peraí, alguma coisa aqui eu preciso reconstruir. E não apenas assumir o que vem na minha vida. Pega esse insight, pega esse ensinamento agora. Você não precisa assumir na sua vida tudo que vem até você. Você pode escolher se aquilo vai fazer parte da sua vida ou não. Presta atenção no que eu vou te falar. No Salmo 42, no versículo de número 7, a palavra de Deus diz que um abismo ele vai chamando outro abismo. E nesse salmo especificamente, o salmista está ensinando a gente a controlar uma alma que está gritando, o teu Deus aonde está? E ele fala, eu vou vencer no secreto, porque eu estou buscando a Deus com toda a minha força e a minha alma tem sede do Senhor. Então as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Mas quando a alma estava falando, eu não vou mais cantar, eu não vou mais conseguir adorar, não vou conseguir mais ser feliz, o teu Deus onde está? Era como se um abismo chamasse outro abismo. E eu quero que você preste muita atenção nisso, por quê? Porque quando a gente não tem um controle da nossa alma, uma situação de caos vai atraindo outra situação de caos. Tá dando sentido para vocês que eu tô falando? Vamos lá, meninas, participando, né? Então isso é muito sério, porque você tem uma escolha ruim e você sabe que alguma situação te feriu ali, mas quando você vai sair dela, a primeira situação que se apresenta para você é tão ruim quanto. E você assume isso na sua vida. E eu fico pensando, gente, quanto para nós, né? A gente muitas vezes assume situações na nossa vida que a gente não precisaria mais assumir, porque a gente já reconheceu que elas são ruins. Não é? Laodiceia, seja bem-vindo aqui com a gente. E isso é muito sério. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente olha para a vida dessa mulher, exatamente, é muito sério. É de vida ou de morte. Você sabe que essa escolha, Kessia, de vida ou morte, está lá em Deuteronômio 30, 18. Que Deus coloca diante de nós a opção entre a vida e a morte. Ele fala, escolhe ainda a vida. Deus ainda dá dica, escolhe a vida. Mas olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber que essa mulher, ela vai de um casamento a outro, obviamente a sociedade, a comunidade que ela vivia, a gente era muito pequena, né? Então o que começou a acontecer? Ela começou a contornar a situação. E é aí que eu quero pegar vocês. Sabe por quê? E me pegar também. Porque a gente está numa conversa, né? Pra gente se resolver.
Mas olha que interessante, porque aquela mulher, ela sabia que todas as mulheres, você imagina uma sociedade, tá? Thelma, né? Vamos lá, Thelminha, Ju, seja bem-vinda aqui com a gente. Aí, de repente, essa mulher, tá? Ela vê todas as mulheres casadas, com filhos, a família, cuidado, aquele padrão social, tá bom? E aí, de repente, nesse padrão social, ela vai buscar água. Era uma manhã bem cedinho e ela começa a ver os olhares a ela. Terceiro casamento, começa a ver os olhares. Sabe o que acontece ali? Ela fala, tá bom, já que tá todo mundo olhando torto pra mim e querendo me julgar, não tem problema. Eu vou pro quarto casamento, vou pro quinto casamento, vou para esse sexto homem que já não é nem mais meu marido. E aí, eu vou precisar pegar água mesmo? Qual é o horário que ninguém vai? Ah, é o horário do meio-dia. É o horário do meio-dia? Então tá bom, é nesse horário que eu vou. Gente, era um sol que ninguém aguentava na cabeça. Aquela mulher, ela resolveu, porque ela precisou tomar uma decisão, então ela resolveu alguma coisa. Ela resolveu que ela iria entrar em um sexto relacionamento que já não fazia diferença se era casado ou não. E que ela precisava e que ela poderia ir buscar, né? Que ela poderia ainda ir buscar água ao meio-dia, se colocar o seu corpo, colocar o seu físico em uma situação que ela não precisaria passar, que ela não precisaria sofrer. Entende isso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí eu te pergunto, quantas vezes, né? Quantas vezes a gente aceita contornar situações na nossa vida porque a gente não está colocando a mão para resolvê-las? Tem uma pergunta que me fizeram aqui, colocaram assim: por que nos submetemos a viver o passado se aquilo nos causou tanta dor? Vou te responder a querida que fez essa pergunta. Ela fez a pergunta assim: olha, por que nós nos submetemos a viver o passado se aquilo causa tanta dor? Por que nos submetemos a viver o passado porque aquilo nos causa tanta dor? Sabe por quê? Eu vou responder à querida que fez essa pergunta. Porque a gente não resolveu. E aí automaticamente, gente, é impressionante. Eu vou explicar para vocês neurologicamente falando, tá? Não sou especialista, mas dentro de estudos que eu já fiz, você pode fazer essas pesquisas também por você mesmo. Mas pela sua mente ainda estar conectada àquela forma de pensar e não ter sido renovada, automaticamente você atrai isso para a sua própria vida. Por quê? Porque os seus pés vão aonde a sua mente leva. Isso é aula de pensamentos poderosos. Gente, eu vou colocar as minhas aulas numa plataforma logo, vocês vão poder adquirir e assistir. Mas foi uma aula que eu fiz ainda há pouco e também falei um pouco sobre esse tema no curso Vivendo uma Nova Fase, quem fez comigo no começo do ano. Mas sabe que é importante a gente entender exatamente isso? Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Porque se a sua mente não é renovada, se você não consegue se olhar de uma maneira diferente, você continua tendo a tendência para as mesmas escolhas. Então, gente, vamos lá. Escolhas iguais, resultados iguais. Então, por que aquela mulher foi até o sexto relacionamento? Porque a mente dela precisava mudar. A perspectiva dela precisava mudar. Quem entendeu? Diga aí, vamos lá. Põe joinha, conversa comigo, meu povo. Ok? Ela precisava mudar. Se alguém quer colocar mais perguntas, pode fazer aí no balãozinho da interrogação, tá bom? E a gente vai respondendo.
Então isso é muito forte, tá? O que eu tô falando para vocês, as crenças. Então, o que acontecia com ela? Aquela mulher era, num segundo ponto, e eu vou terminar esse segundo ponto aqui, porque a hora voa, mas é muito interessante, gente, sabe por quê? Porque aquela mulher, ela tinha uma crença que não trazia para ela uma transformação. E, obviamente, eu converso com muitas pessoas, né? Muitas pessoas me procuram, eu amo ajudar as pessoas assim, e eu acho muito maravilhoso, né? Quando a pessoa ouve, ela aceita ajuda e vive a transformação. Olha, não tem coisa mais maravilhosa na vida, né? E isso é muito bom. E aí, olha só que interessante, venha comigo aqui na minha linha de raciocínio. Aquela mulher, ela se apegava a uma crença que não trazia para ela transformação. Mas alguém aqui na live sabe o que ela, em quem que ela acreditava? Alguém aqui sabe? Carlinha, Deus abençoe você, querida. Alguém sabe em quem ela acreditava? Ela acreditava, gente, em Deus. O poço que ela pegava água era o poço de Jacó, sabe? Jacó, Israel, era dele. Ela acreditava em Deus. Só que acontece que a maneira que ela estava desenvolvendo a sua crença não tirava poder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ouviu aquela história da mulher do fluxo de sangue? E na história da mulher do fluxo de sangue, a gente fala que ela foi no meio da multidão e ela tocou em Jesus. E o que Jesus falou? Ele parou tudo, olhou para os discípulos dele e falou: para, alguém me tocou. Os caras olharam para ele e falaram: mestre, desculpa, mas você está no meio de uma multidão. Não tinha carro de som, palco, nada. E é interessante, né? Porque ela estava ali no meio daquela multidão. Ele falou: peraí, alguém me tocou? E ele falou: tá todo mundo te tocando. Tá todo mundo te tocando. Tá todo mundo te tocando. E ele fala: quem me tocou? Por quê? Como a Kessia colocou ali, ó, porque ela extraiu dele virtude. Meninas, conversa de amiga. Exato, Lu. Por que ele parou tudo? Porque o toque dela extraiu virtude. Sol, seja bem-vinda, querida. E é isso que eu quero pegar você aqui hoje. Porque se você vai crer em algo, aquilo que você está crendo precisa trazer alguma transformação para a sua vida. Não adianta a gente ler a Bíblia se a gente não extrair da palavra que está na Bíblia o poder que está nela para nós. Não há como a gente ir a um culto e cultuar ali a Deus com louvor, com adoração, se a gente intencionalmente não estiver ali para extrair todo o poder que Deus quer derramar. Veja, não estou falando de ser interesseiro, de ser um crente que fica procurando milagre por aí. Estou falando de você desejar uma transformação de vida. Tanto que quando Jesus começou a conversar com ela, ela ficava assim: ah, mas é nesse poço que eu tenho que adorar, é nesse monte, é no outro? Você vai me dar água com que balde? Ou seja, ela tentava racionalizar a maneira que Deus poderia resolver a sua vida. E ela deixava de extrair com a fé aquilo que era a virtude que poderia resolver a sua vida. E Jesus, com muita misericórdia, começou uma boa conversa. Porque uma boa conversa pode resolver tudo. Jesus começou a conversar com ela.
E nessa conversa, Jesus começou a denunciar aquilo que ela tentava esconder e que ela não precisava passar a vida dela escondendo. Ela não precisava passar a vida dela sofrendo. Ela não precisava passar a vida dela daquela maneira. Ela poderia fazer de forma diferente. E é isso que eu quero dizer para você que está aqui comigo hoje nessa conversa. Você pode fazer de forma diferente. Você não precisa ter uma crença que não te transforma, muito pelo contrário, você pode tocar e extrair virtude da palavra de Deus, do Espírito Santo. Se a gente já achou a solução, então agora a gente pode dissolver tudo aquilo que está inflamando a nossa vida. Eu estou te chamando para um novo tempo. Eu estou te chamando para você anotar na sua agenda que toda terça-feira à noite nós vamos estar juntas aqui para uma boa conversa. E para que nessa conversa a gente traga a solução para áreas da nossa vida. Talvez em situações que você gostaria muito de conversar com alguém, mas você tem medo de ser julgada, de ser exposta. Às vezes de coisas que você já entende, mas não pratica, não faz, parece que não entrou na cabeça. Mas a gente vai de uma forma muito leve assim, gente, conversar. E nessa comunidade a gente que está criando aqui de uma boa conversa, de mulheres bem resolvidas, eu tenho certeza que nós vamos avançar para coisas muito superiores na nossa vida. E se você realmente tiver afim, próxima terça-feira a gente vai falar sobre aquele painel de oração. Porque tudo começa na oração. Não há como, gente, iniciar uma transformação de vida se a gente primeiro não entender que essencialmente a gente precisa se conectar com alguém que nos criou. Porque a nossa história, ela não começou no ventre da nossa mãe. A nossa história começou antes do ventre da nossa mãe. Isso é bíblico, tá lá, e a gente também vai aprender. Mas a gente vai conversar. E a cada conversa a gente vai se resolver. E eu tenho certeza que, assim como a palavra resolver significa dissolver pouco a pouco, a cada encontro que nós tivermos, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que você vai ser um grande testemunho. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Então a gente tem um grande objetivo hoje aqui, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, tira a foto agora dessa live aqui, ó, e faz o seguinte, me ajuda a divulgar. Nós somos ótimas marqueteiras, gente, ó, eu vou parar, dar um sorriso, vou tirar, você tira a foto aí da tua tela, combinado? E você posta no perfil do teu Instagram. Comenta sobre o que essa live significou para você e convida mais alguém para estar com a gente aqui na próxima terça-feira. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma revolução com as mulheres. E que em nome de Jesus, eu e você possamos ser assim, alcançadas, abençoadas, tá bom? Vamos lá para a fotinho? Tira a fotinho aí. Pronto. Isso aí, tá bom? Posta, divulga. Faz isso, não dói, nem é cobrado, não tem nada, gente. Não vai te custar nada. Apenas alguns segundos para você fazer isso. Eu tenho certeza que você vai poder trazer mais amigas para cá, mais pessoas, e a gente vai poder, sabe assim, se ajudar umas às outras. A gente está vivendo dias em que as pessoas estão tão loucas, tão desgastadas, sabe, tão emocionalmente, sabe, fadigadas. A gente pode, gente, extrair virtude. No dia que aquela mulher voltou para casa dela, depois daquela boa conversa, ela voltou batendo na porta dos vizinhos. Gente, ela se escondia dos vizinhos dela, mas ela saiu batendo na porta dos vizinhos para falar sobre a conversa que ela tinha tido com Jesus. E uma coisa que eu amo na minha vida é ver, talvez uma pessoa que há muito foi julgada, sentenciada, pesada, triste por muito tempo na sua vida. E as pessoas que conviviam com ela falavam dela assim, julgavam ela assim, era um codinome que ela carregava por onde ela passava. E de repente,
Aquela pessoa passa e elas olham e falam, não, alguma coisa aconteceu com você. E eu vou te dizer em nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer comigo e com você nesses encontros. Ah, gente, quem conheceu a gente antes daqui, vai precisar olhar para a gente de novo e reconhecer que Deus transformou a nossa história. E aí eu quero terminar com um versículo que está em João 8:12. E aí eu vou deixar para a semana que vem para falar um pouco sobre ele, tá bom? Mas lá Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Deus abençoe vocês demais. Eu vou orar por vocês. E se vocês quiserem, gente, que a gente trate algum assunto aqui nas nossas conversas, me manda, tá bom? Depois eu vou fazer uma enquete também para saber sobre assuntos que a gente pode tratar. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite renovadora, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida, te fortalecendo a tua caminhada com Cristo, te fazendo madura, capaz, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Te amo. Fica na paz. Boa noite.